Fala pessoal, estamos começando mais um episódio desse podcast chamado Pausa para o Café. Isso daí hoje com esses grandes amigos que eu quero apresentar para vocês agora, o Matheus e o João Pedro. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, um prazer estar aqui, vai ser muito massa. João Pedro. Fala aí, galera, pequeno homem, meu amigo. Gente, eu tô me sentindo o tiozão do rolê, porque, assim, eu conheci esses jovens mancebos pequenininhos. João era, cara, tinha uns 2, 3 anos e o Matheus... Sério. Sério, Matheus... 2, 3 anos nem era da pra sentar, cara. João, tu só tinha... Não vou falar que só tinha cabeça quando eu te conheci. Até era hoje. uma criancinha pequenininha... Big Head. Um globinho. Isso é uma afirmação muito fácil assim de fazer. Não, mas nada. eu lembro que você era bem pequenininho e o Matheus eu conheci com 6 anos, 7 anos, chegando na igreja todo ataviadozinho, com aquela blusinha, né? Eu falei, gente, quem é essa criança que tá chegando aqui? Parecia aqueles pregadorzinhos de igreja pentecostal que ia pregar. Mas ok. E vocês agora cresceram, estão aí barbados e barbudos, então sejam muito bem-vindos. Vamos começar o nosso papo, né? Hoje o episódio desse podcast é falando sobre o cristão na faculdade, como que é ser um jovem, como que é ser um crente dentro do ambiente universitário, né, acadêmico. Então, eu queria, antes da gente começar falando exatamente sobre isso, só para vocês agora se apresentarem, né, de forma mais tranquila, mas falar também sobre qual é a formação que vocês estão estudando, que vocês estudaram, e qual é a faculdade também, que eu acho que é legal pra galera que tá ouvindo a gente saber. Vamos lá. Bom, meu nome é Matheus Castro, eu estudo na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, e eu tô terminando a minha faculdade de História, licenciatura. Muita história pra contar. Muita coisa. João Pedro. Eu ia falar a sigla, mas depois tu falou o nome completo. Ficou a universidade, eu fiquei tentando juntar. UF é o quê? UFF. UF. Tá. Meu nome é João Pedro, eu estudo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a UFRJ, e tô cursando Defesa e Gestão Estratégica Internacional. João, eu nunca entendo quando você fala isso. Eu preciso que tu explique pra gente o que é essa tua faculdade. Joga War. Primeiro, exatamente, introdução ao War, a gente estuda acerca de... Cidade Dorme. Cidade Dorme, é muito importante isso. Aquele jogo que até hoje eu não consegui entender, que eu joguei lá na tua casa com o nome. Resistência. Resistência. Vai entender. Realmente. Mas é um curso que ele é muito abrangente. Ele aborda tanto questões internacionalistas, de relações internacionais. Ele é um curso que estuda muito acerca de defesa no geral, defesa e segurança pública. Tipo, fez alguma guerra, deu ruim pro Brasil, o João Pedro que vai resolver. Eu resolvo. Realmente. Já tô até pensando. Vocês estão seguros. Já estou até pensando no final dessa guerra, como que vai dar, como que vai Mas enfim, a gente também aborda muito aspectos econômicos e de gestão no geral. Então eu posso atuar tanto áreas relacionadas à diplomacia, à gestão, até a gestão de empresas, administração, enfim. Então é bom que abre um leque muito grande de opções, né? É um excelente curso. E tem muito tempo já essa faculdade? Esse curso ele é novo, ele foi criado em 2010, uma época que o Brasil estava investindo muito em defesa na época, né? Foi claro que o mundo todo estava muito bem, né? Mas vai voltar. Depois desse corona, tô Exatamente. sentindo que vai vir coisas boas. Mas nessa época o Brasil estava passando por uma boa onda econômica, então precisava de profissionais dessa área, da área de defesa, da área de capacitação mas acabou que depois deu ruim, né? Só que a gente mesmo assim a gente está estudando e a gente crê que esse sinal vai vai falar status quo, sabe? Pode falar que a gente bota uma tradução. Essa situação atual que nós vivemos vai ser revertida, né? Então guardem esse nome, hein, gente. João Pedro de quem mesmo? João Pedro Menezes Rodrigues. Menezes. Vocês ainda vão ouvir muito esse nome. E do Matheus vocês já ouvem já, porque ele é o nosso grande político. Ele sabe de tudo, gente. Quer saber de política, quer saber de tudo. Muito só falar com o Matheus. Falando em Matheus, eu quero saber, Matheus, assim, o porquê que tu escolheu fazer história? Como que surgiu isso? Cara, então, é uma história bem curiosa, porque eu comecei querendo medicina, né? Desde do oitava série, 9º ano. Eu fiz um preparatóriozinho pra medicina até o último ano do ensino médio. E é isso, era medicina e tal, tudo a ver, né? Como a gente pode ver, medicina e história. Eu já quis engenharia química, cara.
Eu já quis ser dentista, acho que ninguém quase sabe disso. Caraca, eu quis ser sério? dentista, Enfim, né? O Pablo vai ficar... Já fiz um... Gente, é esse, hein? Já fiz um período de... Já fiz uma aula de administração. Acredita nisso? Eu me matriculei em administração. Aí cheguei lá no primeiro dia, era o que? Aula de matemática. Deu intervalo, eu falei, não volto mais pra essa faculdade. Nunca mais voltei. Deixei minha matrícula lá. Fazer administração. Cara, mas eu cheguei a entrar na sala de aula e sair no primeiro intervalo. Isso eu tenho orgulho de falar. Enfim, Mas vai, Matheus. como a gente pode ver, né? Terminou a aula. Ninguém aqui caminhou pro primeiro pensamento. Tem que... E aí, enfim, eu sempre quis fazer medicina e acabou que eu comecei a entrar em umas crises muito doidas, porque eu comecei nos anatômicos e tal, o colégio que eu estudava tinha uma parceria com a faculdade, e aí eu comecei a pegar em peça, pegar em cadáver, e aí eu sempre passava mal, um dia eu quase desmaiei. Ah, Matheus. E aí, eu não era minha praia, cara, não era pra ser, sabe? Só que aí começou aquela crise com relação ao sonho misturado com a realidade prática. E, enfim, eu sempre gostei de dar aula, eu participei de pré-vestibular social, eu tinha um grupo de amigos que a gente dava aulinhas e tudo mais. E eu sempre fui apaixonado por isso, sempre gostei de lidar com gente, de compartilhar coisa com pessoas. E, enfim, um dia um professor meu muito iluminado aí, graças a Deus, ele deu um discurso sobre o que motivou ele a ser professor. E isso tudo mexeu com o meu coração, cara. Eu falei, cara, é isso, sabe? Eu quero poder estar compartilhando coisas com pessoas, eu quero estar ajudando as pessoas a refletirem, eu quero, enfim, ajudar a formar essas novas gerações, né? E aí eu realmente me apaixonei. E minha matéria preferida, por incrível que pareça, sempre foi história. É mesmo? Eu ficava vendo, tipo, Discovery, essas coisas assim, de coisa história. Adorava. Quando eu Semana ficava do nazista, do History Channel. Ficava procurando no YouTube, tipo assim, no meu momento de lazer era procurar vídeo de história no YouTube. Então, assim, realmente... Né? E aí, cara, muito eu legal, falei, seu hobby, muito bom, muito bom. Ó, nota 10. Mas enfim, aí foi isso. Eu caminhei, eu falei, mano, eu quero a área do magistério, eu acho que tem tudo a ver comigo. E enfim, acabei que fui pra história e graças a Deus, mano, sou muito feliz. Muito legal. Tu se forma quando? Me formo agora esse ano. Assim, né? Nessa situação. Um aninho. Sempre um aninho. Assim, com essa situação que a gente tá vivendo, mais uns 5 anos eu tô formado. Não, vai se formar. Já o corona vai embora e você vai se formar, vai jogar lá o chapéu. Amém. Lá pro alto. João, o porquê, tu já falou, não lembro, mas o porquê dessa vou ter escolhido essa faculdade. Cara, pra quem me conhece de perto, né, eu fiz 2 anos de vestibular, né, e nesses 2 anos eu transitei entre muitas áreas. Enfim, acabou que eu nunca ficava satisfeito porque eu sempre sentia que faltava algum tipo de conteúdo de algum curso. Eu sempre achava que o curso era incompleto pra mim. Então, eu já quis muito fazer direito, eu já quis fazer engenharia química, eu quase fiz engenharia química. Porque foi a época que eu tava fã de Breaking Bad. Eu falei, não, vou ser químico. Mas quase por muito pouco eu não fiz história, inclusive eu ia fazer na UF também. Poderia ter feito. Várias vezes, né, troquei ideia com o Matheus falando isso. E acabou que mas eu sempre gostei muito também de áreas econômicas, a parte de gestão, de administração, de análise de risco no geral. E eu achei em DG, né, que a gente fala, tudo isso. Assuntos históricos, assuntos relacionados à área militar, economia, gestão, análise de risco. E eu falei, cara, é o curso que foi feito pra mim mesmo, porque é de tudo um pouco e dentro dele eu posso traçar. Ele dá muita oportunidade abre muitas portas pra você, entendeu? E eu achei muito interessante e eu por enquanto, tô feliz, né? Vamos ver. Não, vai ficar, vai. Tem que ir até o final. Tem que ir até o final. Tá no começo, né? Não, do estímulo jovem, não. É porque ele quer que eu faça história. Só porque ele tá terminando. Ele quer que eu faça história. É aquela... Não é. Não faz isso, tá? Não é, cara. É bacana, continua. Deus abençoe. É ridículo. Que, cara? Não faça isso com seu amiguinho. Vamos lá. Vamos agora entrar um pouco mais profundo na questão do tema de hoje, que é do cara que é crente e tá indo pra faculdade. Vocês, como pessoas que estão aí nesse meio, vocês acreditam que hoje o ambiente acadêmico, ele te dá mais liberdade ou ele mais te oprime, no sentido para você expressar a sua fé? Como que tá sendo essa visão de vocês em relação a isso? Se quiser contar uma experiência também de como foi para vocês, acho que é válido também, né? Mas o que vocês acham hoje? Então, cara, eu acho que é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que a faculdade ela é um momento de
muitas vezes de primeira liberdade, onde a pessoa tá vivendo uma vida, sei lá, completamente regrada, ou então tem aquela tutela maior da família e tudo mais, e muitas vezes a pessoa se sente num ambiente de extrema liberdade, né? A faculdade em tudo, ela é muito livre, tanto, por exemplo, para quem tá na escola, tem toda uma regra para entrar, um horário para você chegar, e a faculdade ela desconstrói isso desde o princípio. Pode sabe? Sair da sala a hora que quer. Pode sair a hora que você quer. Não precisa pedir ao professor para sair. Então, desde o começo, a faculdade ela já desconstrói essas questões de formalidade. E aí ela acaba sendo esse espaço muito aberto para discussão, sabe? Para muito questionamento, para muita reflexão. A faculdade ela busca o tempo todo essa questão da desconstrução, sabe? Você tem que se desconstruir, você tem que se abrir para todas as coisas e tal, não sei o quê. E muitas vezes isso acaba sendo muito conflitante com a nossa fé, né, cara? E assim, ainda mais porque, pelo menos na minha área, que é uma área, né, eu acho que essa área de história, psicologia, sociologia, que são áreas que trabalham muito com a parte teórica, não é uma coisa muito prática, né? Como a engenharia que você faz uma mesa e tal, enfim, como outras profissões. Quando você lida com a teoria, eu acho que é mais complicado, porque aí você começa a falar sobre questão de sociedade, de organização social, de construção de uma ideologia. Então, eu acho que é mais difícil. E aí, assim, eu tive alguns processos difíceis dentro da faculdade com relação a essa questão, né, de Já teve liberdade. algum embate, Matheus, assim, com o professor? De tipo, o cara falar, sei lá, esses crentes são tudo doido, não sei o que, aí você se levantar e defender a tua fé, ou nunca teve? Bem Deus não está morto, isso aí. Tá vendo muito filme, mano. Então, cara, isso é interessante. Eu ia até falar mais pra frente, mas enfim, eu vou falar agora então, que é muito sobre a minha postura dentro da faculdade. Quando eu entrei, eu tive uma crise muito grande com relação a estar na faculdade, porque eu estava em missões, né? Eu estava dentro da missão de maneira integral, eu estava servindo na Jocum, e aí Deus me deu o direcionamento de voltar para fazer minha faculdade. Eu tinha acabado a minha TED, eu voltei, e eu vim muito com essa ideia do missionário e tal, e eu falei, mano, o pau vai quebrar lá dentro, e é isso. E logo quando eu estava começando, o Senhor me deu uma diretriz e ele falou, cara, eu não quero que você compre uma guerra santa. Eu lembro exatamente dessa frase. Isso ficou na minha mente e Deus foi começando a me dar estratégias de como me comportar, de como lidar, sabe? E o tempo todo as pessoas sabiam que eu era cristão, que eu sou cristão, né? As pessoas sabiam, enfim, das minhas índoles, dos meus princípios. E isso gerou um certo estremecimento, mas uma estratégia que Deus me deu é sempre seja relacional, sabe? Se permita conhecer o outro, se permita entender o que o outro pensa, se permita estar aberto para conversar com as pessoas, sabe? Não veste a tua capa da justiça santa do Senhor e taca fogo nos irmãos. E aí, assim, eu tive muito esse posicionamento. E, enfim, foi muito bom, cara, porque uma coisa que eu aprendi muito na faculdade foi a lidar com o diferente, sabe? A como conseguir conversar com uma pessoa que é completamente aversiva ao evangelho. E isso foi um aprendizado gigantesco. Que eu acho que se eu fosse muito... E sem ofender, e sem ser, né, sem ser... Se eu fosse muito posudo, delicado, né? Eu acho que eu não teria esse lugar, sabe? E a faculdade me ajudou muito nisso. A conseguir encontrar esse meio do caminho. A conseguir encontrar o diálogo. Que muitas vezes a gente observa que na própria sociedade a gente não tem. Não tem. Né? A gente não tem muitas vezes o diálogo da sociedade, da igreja, dos nossos líderes e pastores com essa juventude que tá aí. Muitas vezes eles não se falam, sabe? E isso foi o que Deus foi me ensinando a como lidar. Eu vi uma experiência particular muito legal na faculdade, porque um professor que era super ateu, ainda é, né? Super ateu. E, enfim, eu passei um semestre inteiro com ele falando mal da igreja, enfim, e tudo mais. E Deus falou comigo, relaxa o coração e vive quem você é em mim, sabe? Não precisa ficar... Mas tu tinha aquela coisa de querer ainda falar? Eu ficava incomodado, mas o Senhor me direcionando. E, cara, foi muito interessante porque aos poucos foram aparecendo possibilidades de eu me colocar, de eu colocar o que eu pensava, de eu colocar... E ao pouquinho eu fui falando e tal, Deus foi me dando as diretrizes e foi muito impactante, assim. Isso é algo que me motiva muito, porque eu lembro que no final desse semestre surgiu um assunto, assim, mais sobre igreja e tal, e aí eu já tinha um pouco mais de liberdade, eu já falei algumas coisas, e aí no final da aula ele chegou pra mim e falou assim, pô, Matheus, vou te falar uma coisa, eu não acredito em Deus não, mas talvez se todo mundo vivesse o evangelho como você vive,
eu até poderia cogitar acreditar nesse Jesus. Ele falou isso pra você? Falou. Maneiro. E isso é muito impactante pra mim, porque eu vi de um cara extremamente endurecido, com o coração, que o cara tinha raiva, sabe? Do evangelho. Ele tinha raiva e no final ele olhar pra mim e falar, cara, talvez esse Jesus que você vive pode até ser verdade. E isso me marcou, sabe? E não foi através da imposição, não foi através da briga, foi através da graça. Eu acho que eu consegui exercer um pouco da graça de Cristo dentro da sala de aula e isso foi muito impactante, assim. Eu colhi frutos ao longo de todo esse meu período dentro da faculdade desse posicionamento, sabe? Que legal. João, você que está aí no segundo período, como que é para você o ambiente universitário? É hostil assim, igual o Matheus passou? Ou a tua formação, ela já te encaminha para um outro lugar, a galera é mais tranquila? Como que é isso aí? Conta aí pra gente. Até que a gente estava conversando, né, outra hora. Todos os cursos de humanas, no geral, você vê um problema muito sério, porque foi até o que o Matheus falou, não é uma parada exata. Então é muito abrangente, não existe pensamento certo, entendeu? Tanto que você vê vários filósofos da vida, vários argumentos, várias ideias que vão de encontro uma a outra e entram em confronto e conflito. E isso na faculdade de humanas aflora muito. Então por isso que a gente fala que é em humanas que acontecem os piores casos, é onde a galera se perde e tal, que não isenta a galera de exatas, porque também, pra quem conhece o meio, sabe que também é muito complicado. Mas eu acho que vai muito do ponto, acho que foi o que o Matheus falou, cara, é perfeito, não tem nem muito o que acrescentar. É a forma como você se posta ali dentro, entendeu? Porque, cara, eu creio muito que não vai ser você entrando num embate, não vai ser numa briga, não vai ser num debate, não vai ser ganhando um debate que você vai ganhar aquela pessoa. E você tem que ter esse pensamento de que, cara, você vai ter que perder debate sim, entendeu? Você vai ter que, às vezes, escutar calado, mas com uma finalidade no final, que é o quê? Cumprir o propósito de Deus em alcançar aquele cara ali. É ganhar o direito de ser ouvido, né? Exatamente. Porque a gente às vezes quer ganhar esse direito no grito e pegando o pescoço do outro. Não, é uma coisa, cara, que inclusive eu tive que lutar muito contra isso, cara. Não só nesse aspecto, mas também em outros aspectos da minha vida. Dessa coisa de querer o tempo todo. De querer se defender, né? Não, de querer, às vezes, eu vou debater com ele aqui, eu vou conversar com ele até... E, cara, isso não vai edificar. A gente tem que parar com essa coisa de... Eu não sei se vocês vão concordar, né? Acho que é bom... Mas é bom jogar na mesa que mesmo... Não, de ser advogado de Cristo. Sim. Cristo não precisa que a gente seja advogado dele, entendeu? Ele se justifica. A nossa função é justamente apresentar o caminho que direciona ele. E, desculpa, cara, é uma coisa... O Matheus falou até que... Deus falou com ele para não comprar uma guerra santa. Mas eu acredito que isso estende para todo mundo, cara. A gente não deve chegar na faculdade achando que a gente está num filme evangélico. Cruzadas. Exatamente. Assim, não, agora... Não sei a gente vai matando e convertendo. Você não fale de Cristo, você não fale... Cara, Deus apanhou, entendeu? Deus apanhou muito. O que a gente tem que fazer é justamente alcançar esse pessoal. E acerca do ambiente hostil que você falou, eu acho que vai muito com quem você escolhe andar, sabe? Aonde você escolhe ir. Se você quer, sentar na roda do pessoal ali que tá fumando baseado, sentar na roda do pessoal que vai sair dali, vai pra festinha depois, vai pra chopada e tal, cara, pode ser que você seja excluído, porque existe uma guerra cultural ali mesmo, sabe? É uma coisa que existe. Você fala que você é cristão lá, você realmente é visto mais torto. Mas eu acho que foi como eu falou, dependendo da forma como você se posta, como você respeita, você tem que ter essa cultura de respeitar a pessoa. Sabe, eu acho que aos poucos você vai quebrando ele, vai quebrando o coração da pessoa que você quer alcançar, e com isso você vai tendo livre acesso. Sabe? Vocês falaram aí sobre essas coisas que tem, né? Que é o PEC, que vem junto com estar ali na faculdade, que é essa questão da chopada e desses movimentos. Que eu queria saber se realmente ainda existe, porque na minha época existia. Né? E uma outra coisa que tem tipo um bordão aí que fala que crente quando entra na faculdade se desvia. E eu quero saber de vocês se é fato ou é fake. Assim, o cara entrou na faculdade, o cara tem que estar muito firme ou não? Como que é isso daí pra vocês? Cara, eu acho que sim. Eu acho que a faculdade, como eu coloquei lá no começo, ela é um lugar de extrema liberdade. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso, né? E eu acho que é importante esse podcast não só para os jovens, mas também para as lideranças, para entender como cuidar,
como preparar a nossa juventude para esse tipo de momento, sabe? Sair da bolhazinha. Você acha então que tinham que ter mais diálogos dentro da igreja? Acho que sim. Para ajudar esse cara ou essa menina que está indo para a faculdade, de fazer ele pensar e de... Sim, acho que porque você tá lá o tempo todo conflitando com os teus princípios, né, cara? E assim, não só isso, na verdade, né? Tem muita gente que tá dentro da faculdade, não abre mão, entre aspas, das suas convicções, mas deixam de viver a essência do evangelho. E porque o cara encontra um monte de facilidade, o cara encontra um monte de coisa. E aí eu acho que tem muito a ver com a nossa identidade em quem Jesus é, sabe? É um pouco da nossa história, do que a gente viveu com Cristo até ali, entendeu? Se a nossa história se baseia só nos movimentos, porque a nossa geração, a nossa juventude, ela tem muito disso, né? O movimento, não sei o quê, a gente, enfim, vai fazer isso, a gente se reúne para fazer aquilo, o movimento de jovens e tal, e isso é muito importante, com certeza, mas a gente não pode viver de movimentos, de coisas, a nossa fé, ela tem que estar fundamentada em quem Cristo é, em nós, e quem Ele nos formou para ser, né, cara? Mas aí, e se a pessoa não tem essa fé toda, assim, tu acha que ela entra pra faculdade, facilmente ela pode se perder? Acho que é difícil, eu acho que é difícil, porque são muitas possibilidades, sabe? É tudo muito fácil, enfim, eu tive amigos, tenho amigos, na verdade, né, que frequentavam a igreja, né, eram cristãos, vamos dizer assim, que foram pra faculdade e hoje não estão mais na igreja. E tem gente também que, por exemplo, não vai na igreja, mas diz que é cristão, tem gente que, sabe, aquela coisa do Cristo em casa, e aí o cara também, ele, enfim... diz que acredita em Deus, mas que também não é assim. Que a gente leva muito pro extremo, né? A gente acha que, ou o cara é o super cristão aqui, não sei o que, vai tudo, ou o cara é o ateu, não sei o que, maconheiro. E não é. A gente, até aquela pesquisa que a gente tava conversando, cara, a gente tem os nômades, a galera que, não sei o que, eu vou de vez em quando nessa igreja aqui, mas, de vez em quando eu vou no centro espírita, de vez em quando eu vou no negócio do candomblé. Então, é o cara que... É aquele que fala assim, não, o universo, não sei o que, vai me guiar e tal. Então a gente tem que pensar muito também nessa galera, sabe? Que não é só os extremos, entendeu? Eu acho que falta muito dessa percepção também pra galera que tá à frente. Mas uma coisa interessante que você mencionou, acerca da galera que... A gente estava conversando semana passada e a gente perguntou para algumas pessoas, alguns amigos nossos que eram da igreja e se afastaram. E algumas causas, 3 principalmente, me chamou a atenção. Que é a questão da separação do contexto da igreja com os seus demais ciclos sociais. Então, por exemplo, a pessoa achava que a igreja era só mais um grupo. Então, não, igreja aqui, minha faculdade aqui, ou escola, e meu trabalho, e minha família aqui. E, cara, não é. A igreja, ela é parte do corpo de Cristo. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem que entender que a sua função, a sua missão é ir e pregar. Então, você tem que tocar em todos os seus ciclos que estejam acessíveis a você, entendeu? E, enfim, eu acho que vale muito isso, você ter esse pensamento de que, cara, não adianta você ir... faculdade ou você... Porque é uma coisa que... na escola não tem muito isso, né? Na escola a gente não tem como a gente não se relacionar com alguém. É sempre... Mas na faculdade, cara, você pode muito bem passar seus 4, 5 anos entrando ali, sentando na sua cadeira e indo embora sem falar com absolutamente ninguém. Sim. Entendeu? E justamente, você tem que pensar... Cara, eu fico pensando assim, isso não é do propósito de Deus, sabe? Deus quer que você se relacione, Deus quer que você esteja junto ali com aqueles pessoal, para justamente ganhar eles. Então não adianta você se isolar também com medo, até com medo de não cair, com medo de não sei o quê, entendeu? Muita gente entra apreensiva, né, cara? Exatamente. Uma coisa muito importante também, eu vi uma galera falando comigo que, porque depois que entrou... eles eram apresentados a outros ensinos, outras formas de pensamento sobre o mundo e tal, e acabava que eles recusavam o ensino eclesiástico. Então, em relação a acompanhamento pastoral, em relação a, inclusive, até acompanhamento de pessoas que já são maduras na fé, as pessoas já deixavam de lado. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Vê se é isso que eu estou entendendo certo. Por exemplo, eu vejo... Até pela faculdade que a minha esposa ela está se formando agora, que é psicologia, que é uma faculdade que te força muito a negar a existência de Deus. Eles falam que, né, a questão da, não sei se em história é assim, Matheus, mas a questão da experiência com o divino, essa experiência da gente acreditar em Jesus, que é como se fosse uma... Ela podia até me auxiliar, mas é como se fosse uma alucinação nossa, ou como se fosse
uma esquizofrenia, vamos dizer assim, né? Você ter fé em Jesus, que um cara veio e morreu e tudo. Eles associam isso como se fosse uma esquizofrenia, né? E aí o cara, quando ele, né, se ele não tem uma base firme, aí entra numa faculdade, tem um tipo desse de ensinamento, e aí o cara volta para a igreja já um pouco com essa mentalidade um pouco já confusa e já não aceita tanto essa mensagem. É mais ou menos isso? Sim. Eu dei um exemplo de psicologia, mas dependendo de onde ele vai... Entra um pouco também dentro da questão que o Matheus abordou acerca de identidade, cara. Porque quando a gente tem... Ainda mais nessa época hoje, que a gente é época do coach, época da autoajuda e tal. As pessoas, você vê que não só as pessoas dentro da igreja, o mundo inteiro tá faminto, tá carente de querer entender o seu propósito, de quem ele descobrir quem Exatamente. E o grande ponto, e até que Paulo fala também, que, cara, quem você é, aquilo que Deus chama, o seu propósito está escondido em Cristo, entendeu? Então você precisa conhecer Ele. E não é conhecer Ele vou aqui, vou fazer um estudo bíblico, vou aqui nos eventos e tal. Isso tudo faz parte, mas não é só isso, né, João? Exatamente, faz parte. É muito mais profundo. Exatamente. Mas é a questão do conhecimento revelado, entendeu? Aqueles dois conhecimentos que Paulo fala em Coríntios. Se não for, gente, a gente depois bota que é o certo, tá? Não vou me responsabilizar, mas eu acho que é. Ele fala muito isso, cara, porque o conhecimento revelacional é o conhecimento que vai fazer, de fato, você conhecer a Cristo, sabe? Tem até a história de Tiago, cara. Tiago era irmão de Cristo e ele tava... Você vê, ele era o cara que tinha mais acesso. O cara que tava ali dentro com ele, o cara que fazia parte da família dele. E... mesmo assim, a Bíblia relata que diversas vezes ele foi cínico com ele esnobava dele. Até relata de um momento que a família dele pensou em prender Jesus, em resguardar Jesus. Então é uma parada muito doida, cara. E só depois do Cristo ressurreto que ele foi e se tornou uma grande referência na igreja, sabe? E a questão é essa, a gente buscar o conhecimento revelado, porque a partir do conhecimento revelado, Cristo vai mostrar quem nós somos nele, entendeu? E eu acho que aí entra na questão do qual vai ser o seu papel ali dentro, na universidade. Sim. Você vai entender de verdade o seu propósito, você vai entender de verdade quem você é, entendeu? E aí não vai se perder também de forma tão fácil, exatamente, né? Para te passarem para trás vai ser muito mais difícil. Você vai saber exatamente que tipo de postura ter para cada situação, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês agora, que é um pouco polêmica. Não sei se é tão polêmica assim, mas eu acho um pouco. Cara, durante muito tempo, dentro da igreja, foi se falado muito sobre essa questão de, cara, você não precisa estudar porque Jesus vai voltar e vai ficar tudo para ir, ou então, você não precisa fazer uma pós-graduação porque não precisa, um mestrado porque, né? Então, assim, não se fala muito nisso dentro da igreja, assim, tipo, não incentiva um jovem a fazer uma pós-graduação, um mestrado. Há pouco tempo que eu fui descobrir qual é a diferença, na verdade, falar de mim. Então, assim, cara, o que vocês acham desse tipo de pensamento? De não incentivar e, pelo contrário, até botar um peso de que fala, cara, se você escolhe uma vida acadêmica, ou então se você escolhe se aprofundar mais na sua profissão, você não vai adiantar nada porque Jesus está voltando. Como que é isso para vocês? Cara, eu acho que, assim, falando por mim, né, que fui chamado para a integralidade, eu acho que o primeiro passo para você entender, a gente tem que desconstruir, é a ideia que a integralidade, ela tem um lugar físico, porque não tem, sabe? Se você é integral onde você está. Aonde você está vivendo, da maneira como você está e da maneira como Jesus colocou. Deus pode te levar para outro lugar, mas como se o meu chamado é para missões, eu posso estar atuando em missões aqui, eu posso estar atuando em missões na Europa, na África, na Ásia, não importa, entendeu? Então eu encaro a minha faculdade como o meu campo missionário hoje. Então, assim, eu acho que não, essa ideia de que o missionário, o pastor, ele não tem que se cuidar, se especializar, fazer um curso, eu acho que tá errado. Você tem que entender como ter o campo missionário, entendeu? Então você acha que um pastor é bom que um pastor tenha uma formação, que ele busque... Sem dúvida. E assim, eu tava lá eu tava fazendo a minha TED, terminando a minha TED pela Jocum, e aí, assim, algo que é muito falado lá é sobre como a gente pode usar os nossos dons para o reino. E o dom, ele é desenvolvido também na faculdade.
sabe? O conhecimento que você, Pablo, tem hoje acerca de mídias e tal e tudo mais, você usa pra trupe, você usa pra igreja, enfim, pra gerenciar uma série de coisas, e talvez esse podcast não fosse acontecer se você não tivesse esse conhecimento. O Ozzy, que tá aqui filmando também, ajudando a gente na produção. Se vocês não tivessem esse tipo de conhecimento, talvez quem tá ouvindo... a gente não aprendeu isso, assim, a gente não nasceu sabendo, Exatamente. né? A gente aprendeu provavelmente isso na faculdade, isso ou, aqui não estaria ou rolando, estudando. sem dúvida. Né? Então, é muito importante quebrar esses tabus, né, Muito. cara? Porque imagina se a gente tivesse crentes em todas essas áreas, estudando, aprendendo, conhecendo e sendo influência. A gente vê diversas pessoas que já morreram ou que ainda estão vivas e que saíram da igreja. Tipo, aquele cantor, cara, que é famosão, que é do rei do pop. Não, Michael Jackson. Elvis Presley. Ele era... Rei do rock. Rei do rock. Rei do pop não. Rei do pop é Michael Jackson. Tá sabendo legal. Mas, cara, o cara veio da igreja. Né? Então, assim, a igreja, ela é um celeiro de muitos talentos, cara. Muitos talentos, mas a gente, às vezes, por medo, eu acho que, de repente, de perder, a gente prende demais esse cara aqui dentro da igreja e fica aqui, e às vezes esse cara tem que tá lá fora sendo uma influência e revelando Jesus na arte dele. Até em missão, cara, por exemplo, a quantidade de gente, a quantidade de necessidade que eu acho que missão é a área mais delicada, que a galera fala assim... se tu é missionário mesmo, larga tudo e vai agora. E assim, eu acho que ainda Deus tem muito essa mentalidade. E Deus, ele tem essa construção pra gente, sabe? Eu tava, de certa forma, entre aspas, integral no campo, e aí Deus, no final da metade, Deus deixou claro pra mim e falou, cara, volta, faz a sua faculdade, vai ser um tempo também de você estar com a sua igreja local e tudo mais, enfim. E aí depois eu vou te direcionar pra onde você vai. E o interessante, Matheus, a gente abriu um parênteses aqui, que a gente não tá botando regra em nada, né? No sentido de que, cara, e vai ter pessoas que Deus vai falar, cara, eu não quero que você faça uma faculdade agora, eu quero que você vá e faça tal coisa. Mas a gente também não pode achar que Deus também só vai falar que, cara, larga tudo, não faça faculdade. Deus não tá limitado à nossa caixinha. Da própria Jocum mesmo, né? A quantidade de pessoas que vão fazer TED especializadas, né, cara? Exatamente. E assim, por exemplo, dentro da Jocum tem uma parada muito legal que eles estão desenvolvendo vários tipos de bíblias para ser facilitadas na pregação aos não alcançados, né? Aos povos não alcançados. E aí, cara, existe uma série de estudos sobre linguística para desenvolver línguas mais fáceis à aprendizagem. Porque ao invés do cara ter que ficar, sei lá, 10, 20 anos para conseguir dominar um dialeto suficiente para poder, enfim, traduzir todas as coisas, ele vai lá, ele tem o tempo de imersão, né, para ele ganhar a confiança das pessoas, para ele ganhar a liberdade e tudo mais, e aí ele ensina essa língua, porque facilita, entendeu? E aí, cara, isso só é possível porque tem um monte de gente especialista absurdamente em linguística para desenvolver. Sim. E a Jocum tem vários navios, por exemplo, que tem médicos, que tem gente da área da saúde. Então, assim, é fundamental que em todos os campos da sociedade tenha gente capacitada que leva o nome de Cristo. E acho que o exemplo máximo disso é Paulo, né, cara? Que foi um cara extremamente instruído, extremamente estudado. E se não fosse ele, um monte de gente influente da sociedade não seria alcançada por Cristo. E tem um monte de gente na nossa área aqui, empresários, pessoas de diversos tipos, sei lá, médicos, engenheiros, pessoas de todos os campos. O Cristo é pra todos, né, cara? Sim, a gente tem que pensar na mudança cultural, né, cara? Porque é aquilo, cara. A gente tá aqui hoje, é o que eu falo, a gente tá aqui hoje no podcast, a gente vai transmitir isso aqui pro YouTube, pro Spotify, pro Deezer, não sei. E por que a gente tá fazendo isso? Só pra falar que a gente é uma igreja moderninha, pra falar que a gente é uma luzinha ali, bonita. Não, cara, porque a gente precisa, assim, como igreja, dominar esses meios. Dominar a mídia, dominar a galera, a galera que faz administração, gestão, dominar as empresas. Cara, os grandes empresários hoje, a gente sabe que, são os caras que regem a economia do país. Cara, o que ia acontecer se esses empresários se convertessem, sabe? O rumo que a nossa nação ia tomar, tanto economicamente, politicamente, mas em relação à vontade de Deus para aquela. Imagina o avivamento que a gente ia ter, sabe? Então eu penso muito nisso, cara, que a integralidade, eu acho que é essencial ter, sim, mas não é só da integralidade que vive. Eu acho que, cara, eu acho que a parada tá tão doida que a gente teve que, entre aspas, né, inventar essa questão da integralidade, porque na real, eu acho que na real todo mundo é integral e não sabe, né? E aí acaba, quando a pessoa não tem essa noção, ela acaba sendo pro mal, ela acaba sendo um cristão, cara,
eu já que eu não sou integral aqui, eu posso ser um profissional de qualquer jeito. Aí rola vai isso. naquele ponto, Sim. por exemplo, até que a gente mencionou aqui, a galera que se afasta. Já não. Eu sirvo na minha igreja aqui, eu já sirvo, tá bom. Mas né? eu tô aqui. Mas na minha empresa eu sou o João Pedro, eu sou profissional. Aqui na minha faculdade, não, eu sou o cara que... E aí não tem muito isso do campo secular e do campo sagrado. Porque exatamente. pro cara que é crente, que é do reino, todo lugar que ele tá é um lugar que se torna sagrado porque o reino de Deus está chegando ali. Exatamente. Né? A gente faz ainda muito essa divisão na nossa cabeça. Cara, missão é uma coisa que... eu acho que ir de ele não fala assim, ó, aqueles que foram chamados para serem missionários, ir de pregai. Não, pra todo mundo. ir de pregai, entendeu? Sim. Então ir de pregai pra galera do... Pra todos, né, para as empresas, ir de pregai nos ensinos, a gente fala muito sobre ensino, né, acerca de várias incongruências com o que a gente acredita. Cara, a gente precisa dominar isso, entendeu? Eu acho que a partir daí, cara, Paulo foi pra Grécia, Paulo mudou toda uma cultura. Entende? Então acho que a gente precisa também... Cara, mas pra mudar a cultura, assim, realmente tem que ter pessoas de influência, né? É isso que a gente tá falando. A Jocum, ela tem um estudo super legal que eu acho que a galera que estiver ouvindo a gente pode pesquisar, pode baixar, procurar, se tu botar lá as 7 áreas de influência, né, de uma sociedade. Então, se você quer transformar uma sociedade, você tem, de acordo com esse estudo da Jocum, 7 áreas que são muito importantes, que sejam... que tenham pessoas ali de influência e que sejam cristãs, para que essas pessoas estejam ali na liderança, né, na cabeça, pensando uma nova cultura, né? E é no mínimo aí 3 anos para que coisas comecem a acontecer. Então, assim, é muito trabalho que se tem para se mudar uma cultura, né? E não basta ser só um crente, porque às vezes o cara pode ocupar um cargo de liderança, né? E a gente não vai falar, né? Porque senão vai dar polêmica aqui. Mas, cara, o cara tem que ser um cara influente em Deus, assim, no sentido de que tenha um pensamento do céu, cara, para aquilo dali. Se só for um cara que fala, eu sou crente, mas a vida dele não fala nada... A gente tem um monte, E também né? tem outra questão, cara, que precisa... Acho que a gente, como cristão, a gente tem que trabalhar na base da excelência, certo? Naquilo que a gente faz, tanto na obra de Deus, quanto na obra terrena também. Então, acho que uma dica, inclusive, até voltando para essa parte da universidade, cara, seja um exemplo acadêmico. Seja um exemplo acadêmico, entendeu? Faça com que, quando tiver algum seminário, um trabalho em grupo, as pessoas olhem para você e falem, não, vamos trazer esse cara aqui porque ele é bom. Porque, sabe, cara, a gente vê muito hoje, principalmente no nosso governo atual, né? Mas a gente vê que sempre quando nomeia uma pessoa que é cristã, algum ministério, algum cargo, o pensamento de 80% das pessoas que eu vejo, assim, no geral, não, aí, mais um crente aí, ó, mais um cara que vai ficar falando um monte de besteira. E, cara... Tinha que ser o contrário, exatamente, né, cara? Entendeu? A ideia de Deus é o contrário. A gente devia ser padrão de excelência no quesito área profissional. Foi como, Então, né, a gente estava falando da questão da música, né? A igreja, ela sempre foi referência de música, né? Sim, é na igreja que estão os melhores músicos. Mas será que hoje é na igreja que estão os melhores... Cara, administradores, são os melhores advogados, estão na igreja, cara, os melhores marqueteiros, assim, tipo, será? Eu acredito que ainda não, entendeu? Mas, cara, a gente tá aqui porque a gente acredita que isso pode mudar, né? Então, a gente pode até dizer da nossa igreja local mesmo, assim, cara, a galera que tá aqui, que tem uma profissão, cara, tem muita excelência, né? Sim. E a gente quer, cara, que isso se expanda, porque senão dá ruim, tipo, o cara tá lá na faculdade, mas... E aí, até uma pergunta que eu vou fazer pra vocês. Crente cola ou não cola? Tipo, é um desafio, né, cara? Porque eu vou te falar de mim, já peço perdão aqui, entendeu? Eu já colei na faculdade, entendeu? Só que hoje, pensando nisso daí, cara, não é uma postura legal. Né? Não é porque são nessas pequenas coisas que a gente... Não, além de estar violando, para você, acaba que você se auto-sabota no quesito do conhecimento. Sim, então, sim. aí interfere justamente no que a gente falou, de você ser um profissional lá na frente capacitado. Entende? Mas é uma coisa tão pequena que às vezes acaba que você não coisa, nem vê por esse lado. Fala, cara, eu vou passar. Mas se a gente lembra, cara, eu tô aqui, mas eu tenho uma responsabilidade em ser influência nesse lugar. Eu preciso, cara, ser exemplo pra essa galera aqui. Aí tu já vai pensar de outra forma. Aí tu vai estudar mais, tu vai fazer uma opção de coisa diferente. Essa coisa das divisões, né? De encarar como, não, mas, pô, talvez se eu tivesse aqui na minha prova da EBD, eu não ia colar. Mas como eu tô na faculdade,
E aí a gente vai abrindo essas brechinhas e, cara, a realidade é que a gente vai se corrompendo, né, cara? E tem uma frase que eu acho que resume muito bem essa parte do podcast que a gente tá falando, que você falava muito, se eu não me engano, é do Charles Spurgeon. Que ele fala que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E, cara, é isso, sabe? A gente foi criado pra levar a graça e o amor de Cristo ao mundo. E se a gente não tá fazendo isso, tem alguma coisa errada, né? A gente tá sendo impostor, né, dessa missão. A gente já tá praticamente terminando esse podcast, mas pra gente terminar bem e com esperança, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Não sei se vocês já perceberam que em diversas faculdades existe um movimento muito legal de reunir jovens e esses jovens terem movimentos de oração, movimentos de adoração dentro da faculdade. Eu queria saber de vocês se vocês já tiveram essa experiência de participar de algum grupo desse, né? Sim ou não, e o que vocês pensam disso, se isso é um caminho legal para daqui para frente a gente se unir ainda mais dentro do ambiente acadêmico. Cara, inclusive, acho que a gente pode até abordar um pouco sobre o papel do cristão dentro da faculdade, sabe? Porque que ações que ele pode tomar ali dentro, sim, como que ele deve se portar ali dentro. Não é simplesmente você ficar ali, você só ter uma boa conduta, porque senão você vai ser só uma boa pessoa, entendeu? Pessoas de boa conduta ali dentro tem várias. Mas eu acho que acerca dos movimentos que existem lá, eu acho interessante, cara, que você que vai entrar, cara, entenda que você não tá sozinho. Você não tá sozinho, muito entendeu? Importante. Eu acho que há muito tempo, inclusive, eu entrei tem 1 ano, mas o Matheus tá mais tempo, inclusive mais tempo que o Matheus, existe já um grupo que foi levantado com o chamado de tá conquistando os campos universitários. Uhum. Então, cara, tem esse pensamento também. Faculdade, universidade não é um lugar onde você vai ser enterrado, não é um lugar de cemitério de cristãos, é talvez um dos maiores campos missionários da pós-modernidade, entendeu? É um lugar onde ali vai estar a galera que vai estar comandando o país na frente, entendeu? É a galera que vai estar gerenciando a educação, vai gerenciar a economia, e você precisa alcançar esse pessoal, entende? Você fala, eu acho essencial o trabalho para você fazer missões em várias partes do mundo, eu acho super de Deus, mas, cara, por que você não se preparar, ou você também... Às vezes o chamado de Deus está justamente para você alcançar esse pessoal, entende? E eu acho que até o Paulo pode falar melhor que, cara, eu imagino que... Imagina, cara, eu tô numa cidade universitária, né, que é gigantesca, onde tem vários tipos de pessoas. Imagina como deve ser adentrar ali. Você mudar aquela cultura, é muito complicado. Eu acho interessante que já tem um grupo muito grande. A gente pode até botar na descrição para eles os perfis, né? Sim, tem a galera da Dunamis que faz um trabalho muito legal. Interessante. Tem a CRU, tem a ABU, né? A ABU é muito legal. Tem o Fire Universitário, enfim. A gente vai colocar então na descrição pra galera que tá ouvindo a gente buscar e de repente tem um grupo perto dela e ela nem sabe, né? Exatamente. E você vai ser abraçado ali, cara. Não busque ser abraçado em outro meio, sabe? Busque ser abraçado onde Cristo quer que você esteja, sabe? E eu acho que isso vale muito. Aí eu quero até falar do papel do cristão, não sei se você vai concordar também comigo, né, ali dentro. Mas, vamos ver. Cara, é aquilo, foi o que o Matheus falou. Não adianta você entrar, se você entrar na faculdade com a fé estremecida, se você entrar na faculdade frio ou morno, né, que a gente morno, de não, eu vou pro culto e tal, até gosto de cantar um louvor ali, um louvor aqui. Cara, eu afirmo que as chances de você cair ou as chances de você mudar totalmente o seu pensamento em relação a Cristo é muito grande. Porque, foi o que o Matheus falou, é um outro mundo. Entendeu? É um mundo onde você vai se deparar com... É uma virada, né? Tem pessoas que já são muito mais independentes no ensino médio. Mas do ensino médio para a faculdade é uma diferença brutal. Então, cara, busque o conhecimento revelado, cara. Busque o conhecimento através da revelação. Busque, sim, conhecimento teológico, de hermenêutica. Mas, cara, busque conhecer a Cristo. Porque através de Cristo você vai descobrir quem você é nele. Eu acho isso essencial. Tem acompanhamento pastoral e de pessoas maduras na fé. Cara, isso é bizarro, é uma coisa que eu tinha um pensamento, eu sempre pensei assim. Eu sempre fui meio arrogante, né? Deus me mudou, graças a Deus. Mas de que eu era meio que autossuficiente. Deus me mudou, graças a Deus, eu era arrogante. Deus me mudou, graças a Deus. Mas de que eu era uma pessoa meio autossuficiente, de que, eu com a minha leitura aqui, eu vendo alguns vídeos aqui, tá bom. Mas, cara... Porque o conhecimento tem isso também, né? A gente tem que ser sincero. Quando você adquire muito conhecimento em qualquer área da tua vida, se você não guardar teu coração e tá sempre exercendo a humildade na tua vida,
é fato que, de repente, você pode ir para um lugar de arrogância ou de autossuficiência. Isso daí não é só você não, tá, ô João? Qualquer um de nós aqui que pode sentar aqui nessa mesa tá sujeito a isso. Exatamente. Então... E é justamente isso, cara. É você se submeter, é você relatar para o seu pastor tudo que está acontecendo. Além do acompanhamento pastoral, procure uma pessoa que seja madura na fé, sabe? Um líder ou uma pessoa que está mais tempo na igreja. E, cara, se abra também com ele, entende? Enfim, também gostaria de falar de o que a gente falou anteriormente, de seja um exemplo acadêmico, cara. Isso é essencial, porque não é só tendo boa conduta, não é só falando de Cristo. Você precisa ser um bom profissional naquilo que você Então, tu falou 3 coisas, assim, a gente tá tendo que ir pro final agora, não tem como, mas, assim, tu já deu 3 dicas. A primeira é conhecer a Jesus, né, e se relacionar com ele e saber a sua identidade nele. A segunda foi ser um agente do reino ali dentro, procurando os grupos Sim, procurar a galera ali que já esteja fazendo movimento e você se unir a eles para que vocês fiquem cada vez mais fortes. A terceira... Eu posso falar outra? Só a quarta, vai. Vamos lá. Cara, é que eu acho que é essencial, uma coisa que Deus tem falado muito com isso. Velho, seja um membro ativo da sua igreja, sabe? Reconheça a importância da igreja local. Inclusive, até para você que está envolvido com movimentos cristãos dentro da universidade. Não vai nessa de, não, eu tô aqui com essa galera aqui que eu gosto e tal, e então minha igreja, eu vou deixar minha igreja local meio aqui. Não, seja ativo, Porque eu acho que o legal é até você usar a tua formação para servir a igreja também. Sim, exatamente. Né? Se tu, por exemplo, sei lá, trabalha com administração, cara, você pode se envolver também numa área administrativa na igreja e servir como um voluntário. Né? Acho que isso é legal muito também, né? Você tá ali vinculado à tua igreja. E é justamente, cara, até no quesito de tratamento, né, cara, de cuidado. Querendo ou não, você não vai ter o mesmo cuidado nesses movimentos universitários. Lá é para você ser ativo, para você chegar e botar a mão na massa. Mas na igreja local que você vai voltar para sua base e falar, não, calma aí, aqui eu sei que eu tenho uma retaguarda e é sempre bom você ter isso. Você não esqueça da sua igreja local, seja totalmente ativo. É um mini pastorzinho, né? Já tô sentindo que já vai ser um pastor de relações internacionais. Mateus, estamos no final desse podcast. Já quero agradecer a vocês, mas queria que você desse agora o recado final para esse jovem, para essa menina que tá na faculdade agora e tá meio perdido, tipo, falando, cara, e agora o que eu faço? Onde está Jesus nisso tudo? Eu queria que você desse em poucas palavras esse recado final e aí depois a gente partisse para os agradecimentos. Uma salva de palmas. Aí tu bota o efeito Zé, bota... Sabe as letrinhas? Cara, então, o que eu posso falar em primeiro lugar, não tenha medo. A faculdade é um desafio, mas é um desafio maravilhoso e é incrível passar isso com Jesus. E em segundo lugar, cara, guarde no seu coração a esperança da glória, sabe? E entenda que, principalmente como o João falou, você não tá sozinho. Lá na minha faculdade tem a ABU e, enfim, é muito bacana estar lá com o pessoal e tal. E, assim, saiba que é um mundo de oportunidades, de desafios, mas que você tem muito para crescer na sua fé, como eu falei sobre a minha experiência de como eu aprendi a lidar com o diferente, como eu aprendi a entrar numa outra seara, e eu tenho certeza que hoje eu sou um cristão muito mais maduro pelos processos que eu passei dentro da faculdade, os desafios que eu passei. Então, cara, não tenha medo, não fica desesperado, sabe? Relaxa e, principalmente, cara, lembra de que tudo isso se resolve quando você fecha a porta do seu quarto e você dobra o seu joelho e você encontra quem é o autor e consumador da nossa fé, sabe? Não abra mão do seu tempo devocional, não abra mão do seu tempo de encontrar Cristo todo dia. A gente precisa colocar todas as coisas, as dúvidas, os problemas, as críticas, as angústias aos pés da cruz. Saiba que você tem alguém que te ama gigantescamente, que é Papai do Céu. E, cara, eu tive algumas crises, eu tive algumas dúvidas. Em alguns momentos da faculdade, você fala, Senhor, mas isso aqui. Mas, assim, sempre lembre de voltar para a cruz, sabe? E tem esperança. A faculdade é um desafio, mas tem esperança e, como o João falou, é um campo missionário maravilhoso, cara. Então não tenha medo, seja forte e corajoso. Que Deus levante mais missionários, né, dentro da faculdade, né, do Brasil todinho. Que Deus levante mais jovens aí incendiados pela presença dele e que estejam exatamente onde Deus quer que eles estejam, né, cara? Não só em uma área, mas em diversas áreas, né? Esse é o nosso sonho e por isso que a gente teve esse capítulo aqui no podcast. Espero que a galera curta, né? E muito obrigado, pessoal. Quero agradecer aí vocês. É muito legal ver o quanto que vocês têm crescido
E a gente espera que vocês sejam a resposta. Vocês já são a resposta, né? Então, obrigado, Matheus. Tamo junto. A gente se Foi vê em muito outro legal. podcast. Vamos ver outros aí pra gente estar junto. João, muito obrigado também, cara, pela sua presença. E é isso. Até o próximo episódio do nosso podcast. E sigam a gente, compartilhem essa mensagem, manda pra alguém que tá na faculdade. E a gente se vê a qualquer momento. Valeu!